Pronto, comecei de novo. Olá, mulheres, sejam bem-vindas ao workshop Essência Feminina. O encontro todas as quintas-feiras, onde a gente traz cada momento um assunto. Começamos com o medo, que foi um ponto bem apontado na pesquisa que eu fiz com as mulheres, para entender, né, quais os assuntos mais pertinentes, por onde eu iniciaria esse trabalho. Então, vemos caminhando em outros assuntos. Hoje falaremos da energia masculina e energia feminina, então o Yin e o Yang. Bom, um pouquinho sobre mim, meu nome é Cleusa, eu comecei esse trabalho por conta de uma jornada de autoconhecimento que eu iniciei há uns 2 anos atrás, e em algum momento que eu estava naquela função de trabalhar, pagar conta, e eu pensei, não, eu me questionei em dado momento e falei, tem algo a mais além disso, não é possível que a vida é só isso, vamos encontrar o que mais tem, e aí então entrei numa jornada de espiritualidade, autoconhecimento, e aí foi o caminho. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu pensei em iniciar esse projeto, que é para compartilhar saberes, juntar as mulheres, a gente conseguir se conectar, trocar informações, que nas partilhas é que as maiores sabedorias emergem. Porque o que uma está passando, a outra também pode ser uma cura, né, quando a gente troca informações. Então, a partir disso. Então, meu trabalho ele vem muito na força da energia Yin, que é a energia feminina, que com o tempo a gente foi se desligando dessa energia, que é para nós, assim, é uma energia de sensibilidade, de escuta, de intuição, e a gente acabou atolada aí no trabalho e aquela crença de que a gente tem que dar conta de tudo sozinha. Quando na verdade não é assim. A gente pode sim fazer muitas coisas como fazemos, mas de um ponto aonde a gente consegue ter isso mais fluido, mais leve, entendendo a nós mesmas, nos escutando o nosso corpo, escutando nossa mente, e a gente conseguir encontrar saberes maiores acima do que a gente tem normalmente como dia a dia, né? Porque o dia a dia ele realmente é uma loucura. Então, falando da energia Yin, em diversas culturas antigas, as mulheres eram reverenciadas na antiguidade como deusas, associadas à fertilidade, à criação, ao sustento, à vida. Em tradições ancestrais, haviam encontros femininos em tendas que chamavam de tendas vermelhas. Elas vieram de culturas ancestrais e existiam para um local de descanso, conexão, partilha entre as mulheres que celebravam a feminilidade, a sabedoria. Era um espaço onde elas se reuniam durante ciclos menstruais, partos, momentos de recolhimento. Então trazia um acolhimento entre mulheres, né, e uma troca aí de saberes entre elas. Isso gerou muito poder para as mulheres, de fato, porque quando nós estamos compartilhando os saberes, a gente cresce, né? E aí, com o advento do modelo que mudou, né, desse modelo em que a mulher era, então, cultuada como um divino, como um ser que tinha toda essa vida, e mudou para a tradição do masculino, digamos, o modelo patriarcal, isso mudou um pouquinho. Houve uma diminuição desse poder feminino, um afastamento entre as mulheres e uma cultura de separatividade. E a gente comprou essa ideia e foi tocando. Então, e as mulheres deixaram de se proteger e elas passaram a se atacar. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Cá, por exemplo, você já passou por isso? De você estar num dado momento com mulheres e não conseguir esse apoio, que era uma coisa que você gostaria? Oi, Cleo, tudo bem? Tudo bem, bem-vinda. Super boa noite, mulheres aqui presentes. E, bom, assim, o que eu tenho de lembrança dessa questão com conexões, né, com mulheres, assim, eu lembro que desde a adolescência eu nunca te consegui muito ter amizade com mulheres, embora eu quisesse, sabe? Era sempre vinha uma sensação de que, assim, eu não era bem aceita, né? Rolava aquela energia de repente de inveja, de competição, sabe? E eu, assim, justamente naquela intenção, sabe, daquela lá mais boazinha, querendo agradar, querendo ser legal, e aí justamente a energia que vinha, que rebatia, era justamente de repelir mesmo, né?
E aí, assim, ficando mais adulta também, então era uma questão bem desafiadora, porque, né, eu estava me relacionando na época, o meu namorado, né, depois se tornou marido, e assim, sabe, aí ainda assim, tipo, a amizade com as mulheres eram muito restritivas, porque aí vinha aquela questão, sabe, do ciúme, então, assim, eu não, né, daquela época, assim, desde adolescente até uma parte adulta, né, mais jovem, era bem desafiador, assim, se relacionar com mulheres sem se sentir, sabe, que, assim, não digo atacada, mas, na verdade, assim, repelida, tirada do, né, Repelida. do É. meio, do Era círculo. exatamente assim que eu me sentia também. E eu achava isso muito estranho, porque a gente via os meninos se protegendo, né? Eles acabam. Tinham sempre as brigas, mas os homens acabam se protegendo sempre. Já com as mulheres é diferente, tem isso de repelir a outra, né? De não ter essa união. Então, isso eu fiz até um estudo para entender de onde veio, e realmente teve essa transição no decorrer do tempo. E foi tirado da gente, a gente aceitou, enfim, nossos ancestrais, foi uma nova cultura que foi sendo instalada. Ou seja, está na nossa mão mudar essa cultura. Passar a ter círculos femininos, círculos de troca, círculos de saberes, porque a gente consegue ter até uma clareza maior. Aqui mesmo, nas aulas anteriores, muitas mulheres relataram: nossa, eu achei que só eu sentia isso. Estou vendo que vocês também sentem. Então, assim, né, fica mais leve para todo mundo. Então, a gente acha que só a gente que está doida, né? Que só isso acontece comigo, quando não é. Então, isso também vem com o meu trabalho, fortalecer esses vínculos. E eu tenho hoje ciclos de femininos que eu amo compartilhar saberes com essas mulheres, mas antes realmente eu era solitária, não tinha realmente com quem trocar. E agora a gente pode fazer isso, então está na nossa mão esse ponto de troca. Obrigada, Ká. Deixa eu apresentar a Ká para vocês. Ela é professora de yoga e ela também é facilitadora do Jaxis Consciousness, que é uma ferramenta maravilhosa. Até mencionei aí no outro vídeo que eu fiz a respeito de crenças, né, de medo, que tem como a gente transmutar as energias, e a Ká tem essa toda, é uma facilitadora maravilhosa para essa função. Muito Obrigada. bem, imagina. Depois você deixa o seu contato lá no grupinho, para as meninas Deixa assim, poderem vou ter super colocar. essa proximidade contigo aí, que é bem mágico. Sim. Muito bem, então, trazendo aqui também, mais para atualizar, para a atualidade, um cronograma, né? Agora, na década de 30, as mulheres entraram no mercado de trabalho aqui no Brasil. Se for avaliar, não tem muito tempo. Tem 90 anos isso. Isso é bem recente que nós estamos no mercado de trabalho, estamos trabalhando. E em 60 e 70 houve um movimento feminista que trouxe um espaço maior para a mulher, né? A gente conseguiu aí alguns benefícios, um espaço maior. Hoje nós colhemos os benefícios daquelas mulheres que lutaram por nós lá atrás. Porém, com o acúmulo de função, trabalho, vida, filho, nananana, a gente ficou exausta. Mas da onde veio essa exaustão? Porque para dar conta de tudo, a gente precisou pilotar na energia masculina, que é a energia da ação, da conquista, é o racional, é a produtividade, é aquele que tem que ir, tem que fazer. E que é uma energia boa, é maravilhosa, nós precisamos dela também. Mas quando a gente desconecta com a nossa energia feminina, a gente perde sensibilidade, perde a intuição, perde a escuta, perde essas trocas de saberes com outras mulheres. Então, hoje a minha fala para a energia Yin e Yang é justamente sobre isso, para a gente entender o que cada uma delas nos traz e os benefícios da gente ter isso incorporado em nós. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Peraí, ela tem que ficar pequenininha. Assim. Estão conseguindo ver? Então, eu fiz aqui. A energia Yin. A energia Yin, ela é uma energia feminina. Ela é a lua, o escuro, a noite, a intuição e a sensibilidade. É o princípio receptivo. Amor, emoção, nutrição, acolhimento, proteção, conexão profunda, união
comunicação e também sensualidade. Esses são os maiores fatores, né, as maiores qualidades da energia Yin. Porém, se a gente foca só no Yin, a gente também fica desequilibrado. Então, é importante, sim, saber quais as potências da energia Yin nos traz, mas fazer essa união com a energia Yang, que é a energia masculina. Então, para a gente contextualizar, o Yang é a energia do sol, do dia, da luz, é a ação, a clareza, é o princípio ativo. Movimento racional, lógico, é o calor, a liderança, a conquista, a expansão. Então, quantas coisas incríveis que a gente tem de cada um deles. E a grande magia é fazer essa união e equilíbrio entre nós, que é o que a gente consegue trabalhar, fazer tudo o que precisa, sem estar nessa exaustão incrível que a gente está. Então, conseguindo um equilíbrio, um estado de presença maior. O divino feminino, ele foi realmente, por algum tempo, suprimido. E agora a gente percebe que ele está voltando a se reerguer e a sua preeminência de potência e direito. É uma liderança que surge para nutrir, cuidando de pessoas, da terra, não mais sobre aquele modelo de dominação, de comando e controle. Alguns governos a gente já vem percebendo isso. Exemplo, na pandemia. Os líderes de países que tinham uma liderança feminina cuidaram das pessoas, da população, trouxeram isso para um cuidado muito maior. E isso, homens ou mulheres, tá? Não estou falando só de mulheres. Os homens, alguns homens se mostraram assim, com essa liderança feminina do cuidar, nesse momento que era necessário. Então, para a gente ter um exemplo. E o equilíbrio dessas energias no planeta também está começando a se intensificar. A energia Yang, ela está aguardando o momento da Yin se erguer para o equilíbrio, e então as duas potências conseguirem trabalhar juntas. Então não se trata de suprimir o masculino, é equilibrar. Essa é o nosso grande ensinamento. E a partir disso a gente chega então no casamento alquímico, que eu coloquei que seria uma dos assuntos aqui do nosso encontro, que é justamente essa união entre os opostos, que é possível fazer dentro de nós, cada um de nós consegue ter esta conexão e união. Então, o que seria, numa analogia, o Sol e a Lua, sendo o Sol masculino, o consciente, feminino inconsciente, a intuição, aquela parte mais delicada. E essa união representa um estado de plenitude, quando nós não estamos mais em guerra conosco. Isso é uma grande cura. Então, quando a gente deixa de estar em guerra com a gente mesma, a gente entra numa inteireza. E esse entendimento faz bastante diferença na nossa vida. Significa desenvolver tanto a ação e a clareza do Sol, o raciocínio objetivo, como a intuição e a sensibilidade da Lua, que é a parte emocional subjetiva. A alma alquimizada é aquela que aprende a dançar com os opostos internos e criar harmonia onde antes tinha separação. Então, não se trata de brigar com o masculino ou de brigar com as sombras que seja, é sobre iluminar, é sobre unir, é sobre a gente ir para um caminho de unificação e não mais de separatividade. Aqui eu trouxe um pouquinho dos arquétipos do feminino, né, dessa energia Yin. E não é necessário a gente escolher um ou outro, não é sobre isso. É sobre unir o caminho da espiritualidade, o caminho da evolução, o caminho para a gente conseguir ter essa clareza maior, nutritiva das energias, é você unir todas as pontas. Então, o arquétipo do Yin, ele traz a donzela gentil, a mãe nutridora, a anciã sábia, a feroz guerreira protetora, que também precisamos ser feroz, né? É necessário, mas é sobre você incorporar esses arquétipos em si. Então, todas unidas em uma única presença, se nutrindo para proteger aquilo que é mais vulnerável. Então, aqui, essa pequena contextualização sobre as energias é para a gente entender que
as mulheres não são só yin e os homens não são só yang. Todos nós temos dentro de nós as duas potências. E quando a gente consegue fazer esse equilíbrio, é que a nossa vida fica mais equilibrada, mais presente, a gente consegue dar conta de todas as coisas sem ficar tão atarefado, tão sobrecarregado como a gente tem ficado. Certo? Era esse, então, a minha contribuição que eu tinha para vocês hoje. Alguém gostaria de trocar, de fazer alguma troca, falar mais alguma coisa? Cleo, eu queria fazer uma pergunta. Diga. Sabendo desse espaço, onde requer o equilíbrio, assim, né, sobre as duas energias e tudo que envolve, assim, dentro do seu ponto de vista, né, dentro da sua experiência, o que funciona para você no espaço de equilibrar, né, dentro de hoje a gente está numa realidade onde existe esse espaço de cobrança, né, e que muitas vezes passa para a gente, né, psiquicamente, né, a gente no Axis justamente fala, né, que pensamentos, sentimentos, emoções estão o tempo todo orbitando aqui, né, no nosso campo energético. Então, assim, para além de ter essa consciência de que, verdade, isso é nosso, tá, mas e aí, como relaxar sem se culpar, sabe? Sem entrar nesse espaço, assim, sabe? De, tá, ok, o que se requer ser feito hoje? Mas, de repente, quando você entrar no espaço de pausa, porque eu mesma, né, eu tenho várias consciências de que é bem desafiador para mim, sabe? E sigo na pergunta, como posso relaxar mais nisso? Como posso relaxar mais nisso? E ontem me veio um espaço assim de ter dado aula de manhã, né? Aí depois fui fazer um atendimento e tudo mais. E aí depois eu teria a tarde inteira, tipo, livre, sabe? E aí me veio uma questão assim, nossa, mas eu podia ter marcado alguém esse horário, não sei o que lá, Acontece comigo o tempo inteiro. É impressionante como a gente se cobra. É a tal da, Exato. é, é a tal da, eu tenho que ser produtiva sempre. Eu venho falando disso nos outros encontros, nós falamos bastante sobre isso. Essa crença de que eu tenho que dar conta de tudo, essa crença de que eu tenho que ser produtiva o tempo todo. E não precisa, não é assim. Eu tô com uma colega que está no nosso grupo também, que ela tá com um bebezinho, recém nasceu a filhinha dela, coisa mais linda. E ela está passando por esse momento. Ela está no momento de cuidar do bebê, de cuidar dela, de amamentar e tudo, mas ela sente essa cobrança de, nossa, mas tinha que estar fazendo mais coisa, tinha que estar trabalhando, ou X ou Y, porque é acostumada a trabalhar, né, como nós, acostumada a trabalhar por uma vida. Então, a gente acaba se colocando nesse lugar e se cobra demais. Então, como que eu penso isso? Como que para mim foi cura? A autoobservação. Então, chega um sentimento. Nossa, como você agora à tarde. Senti culpa de não ter marcado um outro atendimento, culpa de estar no momento de descanso, é um dia de semana e eu tô com a tarde livre, como assim? Uma autoobservação. Peraí, isso é meu? Eu não mereço um momento para mim? Um momento para o meu autocuidado? Um momento para eu ter até um ócio? Um momento criativo. As melhores ideias vêm nesses momentos, quando a gente está mais criativo, quando a gente está ligado com a nossa intuição maior, quando você está tranquila. E a gente não fica tranquila porque fica esse barulho na cabeça. Que devia estar fazendo, que devia ter marcado outro cliente, outro atendimento, a gente não vai. Então, para mim funciona bastante, e é uma troca que eu tenho feito aqui nas aulas com as meninas. Se observa, chegou um sentimento, perceba, nossa, de onde veio isso? Um gelo no coração, um gelo no estômago. Ah, sim, Isso é meu, realmente? Por que eu não mereço o meu autocuidado? Por que eu não mereço meu tempo aqui para me cuidar? E conecta com uma memória. Corpo, o que você veio me dizer? Essa informação veio me trazendo alguma coisa. Mente, né? Conecta coração com mente. Esse sentimento, primeiro, qual é? Né? Sentir o quê? Tá, senti que eu devia estar fazendo mais. Qual é o pensamento que conecta com esse sentimento? Nossa, é uma cobrança de que eu tenho que ser produtivo o tempo todo. Poxa, eu preciso mesmo ser produtivo o tempo todo? Né? Não tem um jeito mais leve de conseguir lidar com essas coisas?
E a gente vai no caminho de autopercepção de conhecimento, utilizando, então, depois as ferramentas. Então, assim, quero limpar o campo? As ferramentas do Axis, você que é professora, que é facilitadora, vai saber dizer melhor que eu, que limpam esses sentimentos que estão aí barulhando a nossa cabeça. Fala um pouquinho sobre eles, para o pessoal saber. Não, claro, tanto até que, assim, até dando ensejo, né, eu queria mais saber de você, né, como você lida, né, com esses momentos, até né, nesse espaço também de criação, né, de expressão desse projeto, né, que você está adentrando, está mergulhando e já está exponencializando ele, né, expandindo. No caso, quando veio essa sensação ontem, eu falei assim, o que de melhor eu posso fazer com o meu tempo? Comecei a abrir para perguntas, né? Como eu posso relaxar mais aqui? O que de melhor eu posso fazer com o meu tempo? O que mais é possível aqui? Né? Mas um sentido assim, sabe? Como eu posso relaxar mais nisso, nesse lugar, né? O que eu posso ser, fazer, ter, criar e gerar que possa me trazer diversão e mais dinheiro, por que não? Mais Então, dinheiro, por que não? exato, e aí foi interessante porque ontem, porque eu tô também para lançar um projeto, né, com os projetos de meditações que eu tenho, as temáticas, né? Inclusive é um grande presente quando a gente age não pelo tem que, eu vou agir pelo que eu tenho que conseguir dinheiro, tenho que sustentar essa casa, tenho que cuidar das contas, tenho que cuidar do meu filho, marido, namorado e o que mais é possível, né? Mas de fazer pela diversão mesmo daquilo, Pela sabe? diversão. Olha E isso, como pelo. o ponto de vista, né? Olha o ponto de Exato, vista. Porque a gente não tem essa crença de que eu posso fazer pela diversão. A gente tem a crença de que tem que ser tudo difícil. Tem que ser exatamente. luta, tem que ser luta, tem que ser luta. O tempo inteiro. E assim, se o propósito da vida fosse se divertir, você está se divertindo? Sabe? Essa é uma pergunta muito legal assim do Gary, né? Que é do criador de Access, para justamente você ser um convite para diversão, sabe? A chave né? Tem um livro deles, né? Que é o Riquezas Certas para Você, que ele fala assim: a chave o que eu posso ser, fazer, ter, criar e gerar que será divertido para mim e que me fará mais dinheiro, que me gerará mais dinheiro, Que porque incrível. exatamente, porque é aquele famoso just for fun, sabe? Uhum. Tipo, quando você faz por diversão um negócio, nossa, quantas pessoas, né, às vezes foi fazer um videozinho lá para brincar, para zoar, fazer alguma coisa, um meme, alguma coisa, e assim, acabou, tipo, às vezes criança mesmo, que vai inocentemente, porque ela vai com menos barreiras e pontos de vista, acabam assim ganhando muito dinheiro, por exemplo, convertendo, monetizando aquela diversão, sabe? E hoje em dia já vi até crenças assim de pessoas falando assim: eu não quero transformar o meu hobby em algo que seja para ganhar dinheiro, sabe? Tipo, eu não vou me formar a ser professora de yoga, porque senão o meu hobby vai se transformar em trabalho. E não, e se o servir, né, estar ali a serviço, fosse uma grande diversão que você visse, tipo, igual eu. Hoje eu estou me vendo, né, com as terapias de barras de ar, essas ferramentas que eu tenho, poxa, assim, sabe aquela coisa, aquela atividade que você faz que você nem vê o tempo passar? Uhum. Então, assim, os meus atendimentos, se deixar, eu até vou aprender isso melhor na faculdade, né? Que agora eu estou me graduando em psicologia também. Sobre delimitar um pouco mais o tempo, porque se deixar dura 3 horas, porque eu tô ali conversando com a pessoa, entende? Então tudo começa a criar uma sinergia e eu não vejo o tempo passar. Não veio Porque, passar. assim, embora esteja recebendo ali de repente, as sombras, as dúvidas, toda uma carga mais pesada, para mim é uma diversão transformar num espaço mais leve. Uhum. Entende? E assim, enquanto eu trabalho as pessoas, eu estou me trabalhando também, né? Então, eu quis muito trazer essa pergunta à tona, porque eu percebo, e assim, o Axis é sobre isso, você correr as barras não é sobre, tipo, nossa, vai ficar tudo mil maravilhas, não é sobre isso, vai vir o desafio, vai vir a sensação, nossa, eu não devia estar fazendo alguma coisa? Pera, verdade, a quem pertence essa autocobrança?
né? E aí, da onde, assim, como eu posso relaxar mais nisso? Aí vem, de repente, uma palavra sua que fala e muda todo o meu universo. É, Entende? É sobre isso, sabe? para mim funciona muito esse formato. Até porque aprendi com você, né? Você sabe que aprendi muito com você. Sim, Então, sim, para mim funciona sentir o corpo. Peraí, por quê? Questiona. Por que que eu estou sentindo isso? Sentindo que eu não, que devia estar fazendo mais do que eu estou aqui? Poxa, já fiz na parte da manhã tantas coisas interessantes, e a parte da tarde eu não tenho agenda para atendimento, eu não tenho trabalho, eu não tenho isso, aquela. O que que eu posso fazer de melhor aqui com o meu horário? Eu posso fazer uma pesquisa, ler um livro, eu posso me capacitar, eu posso. O que mais eu posso fazer? Uma yoga. Eu posso abrir meu tapetinho de yoga e trabalhar meu corpo, trabalhar minha mente, fazer uma meditação. Então, para mim, funciona nesse processo da cobrança desse jeito, no corpo. Para mim, o corpo que mostra. Então, eu sinto, falo, nossa, senti isso, por quê? De onde veio? Isso é meu? Gravei um vídeo recente sobre isso, foi bem legal. Se isso não é meu, devolvo. Aí usa ferramentas do devolva ao remetente com partículas de consciência anexada. sim. Aliviou? Então é porque não era meu. Aliviou. Não aliviou? Então é uma crença. É uma crença minha. Que crença é essa? Que pensamento que conecta com esse sentimento? Conectar o pensamento com o sentimento dá muita clareza, porque a gente olha para o fato, não fica envolvido na emoção. Então, conectei o sentimento com o pensamento. Ah, vem de tal lugar. Aí, muitas vezes, a gente vem uma memória nesse momento. Para mim, funciona muito assim. Eu gosto de dividir isso, que pode ser uma clareza para as outras mulheres. Conecta com uma lembrança. Ah, é aquele momento, quando eu era pequena, minha mãe me cobrou alguma coisa, eu era adolescente, ela me cobrou que eu tinha que estar fazendo tal coisa, eu não estava fazendo. E isso estava ainda atuando sobre mim, essa crença. Então, agora, a partir desse ponto da observadora, então eu observo de longe, eu hoje adulta, e aquela situação que aconteceu quando eu era adolescente, por exemplo. Hoje tenho muito mais capacidade de entender a situação, de entender que a minha mãe estava me educando, X, vi mil coisas que podem ter acontecido ali. Mas eu só gravei a cobrança. Eu não gravei todo o resto que aquilo envolvia. Então, Sim. consigo, a partir disso, ressignificar essa crença. E ela pode parar de atuar sobre mim. Ou uma outra camada se abre, uma outra camada de consciência. Então, isso eu curei, e depois vai vir uma outra situação, vai, que é uma outra camada de consciência. Porque o conhecimento é para sempre. O auto-observar, o autoconhecimento é para uma vida. Com Certo? certeza. Certo. Obrigada, Ká. Então, a gente espera lá o seu contato no grupo para poder trocar aí mais informações da sua área. Sim, com certeza. Eu vou passar tudo direitinho. Assim, a minha agenda está super aberta, né? Para sessões, né, dos processos corporais, lembrando que, né, os meus atendimentos, como eu disse, né, eles acabam até levando um pouco mais de tempo, porque eu uso muitos recursos, né, outras ferramentas que criam uma sinergia, né, de clareza, de mais do que respostas, né, porque uma resposta é sempre uma conclusão, uma definição, mas para sinais, para caminhos, para uma energia que se abre, uma energia, um espaço, uma consciência, né? E aí, a partir da sua consciência, é que nem caixinhas, né? Que nem você falou, é uma coisa infinita. Vai abrindo as Então, caixinhas. vai abrindo as caixinhas e vai exponencializando cada vez mais, né? O que mais é possível, né? Por isso que sempre você está na pergunta, né? E aí, um ponto interessante de começar a se questionar, tem palavrinhas assim que a gente pode ir tirando, né, do nosso vocabulário, né? O que eu preciso, né? Porque isso gera um sentimento, um espaço de falta, né? Aham, sim. Então, o que eu preciso, mas, né? Por toda vez que você coloca um mas, você cortou o que estava lá atrás, né? Então, tipo, eu quero dinheiro, mas minhas contas estão zeradas, sabe? Tipo, eu quero viajar, mas não tenho dinheiro, sabe? Então, né? Fica incongruente também. E a gente Então, nem é que. nota, né? A gente não nota, Exatamente. porque já está incorporado na nossa fala.
Está Sim, incorporado. com Então, esse certeza. ponto de consciência é, assim, é o início, é o fantástico. É fantástico. Exatamente. E eu, se puder Então, deixar meu depoimento, adoro. Adoro os trabalhos com você, adoro correr as barras contigo, porque é sempre um momento muito mágico mesmo, de muita conexão. Te agradeço bastante. nossa, eu agradeço muito assim também, né, pela abertura, né? Porque às vezes a gente, a mente, o que, que acontece com a mente, né? Ela sempre vai criar, né, subterfúgios para gente, assim, não ficar gastando energia, né? Isso aí vem também da questão já fisiológica, também do cerebral, vai fazer com que a gente não gaste energia para gastar quando for necessário. Mas a gente já, assim, já passou dessa fase, a gente já está numa outra era, num outro momento onde a gente não requer mais disso, sabe? Uhum. Então, sempre escolha, que a gente possa sempre escolher movimentos diferentes, sabe? Que vão levar a gente além. E o receber de Access Consciousness, né, das ferramentas de Access, te leva a expandir a consciência. Esse é o caminho, né? Eu estou lendo agora esse livro aqui, O Super Cérebro, que ele Ah, fala, né, como expandir o poder transformador da sua mente. Porque, na verdade, é a sua mente que cria as coisas aqui. Tudo que a gente vê fora é porque a gente criou primeiro aqui na criou. mente. Uhum. Exato. O Então, fora é o assim, reflexo do que está dentro, né? exatamente. Então, o yoga também mostra muito isso, né? Nos seus exercícios, esse eu observador, né? Tem uma postura que só a energia dela canaliza para esse lugar, né? Do eu observador. E aí, a Uhum. partir desse lugar, você começa a criar consciências e tá, o que eu faço com isso? Aí vem as ferramentas mágicas do Axis também, que são as perguntas, né? O que é isso? Né? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso, sabe? Mais do que falar precisar, eu quero, né? Tem no Axis eles fazem os estudos das palavras, né? Por exemplo, a palavra eu quero em épocas muito assim, até na época mais medieval mesmo, nos dicionários, ela tinha significado que significava de espaço de escassez, de pedância, né? Um espaço assim de falar querer, né? Lembra? Eu não sei se você já ouviu essa frase, querer não é poder. Sim. Então, justamente vem daí, né? Mais do que querer, escolha, né? Eu escolho, né, estar em equilíbrio com a minha energia feminina e masculina, eu escolho mais dinheiro, eu escolho mais saúde, eu escolho, né, essa casa, e enfim, né? E aí deixa o universo trabalhar por você também, né? Ah, E aí vem justamente esse espaço de fé, e tem muito caminho aqui, né? muito Gente, caminho. Quando você eu falou acho. desse universo, conecta com aquela questão da gente faz a intenção e entrega. Não é sobre Sim, isso? soltar, Porque tem aquela total. parte que não está na nossa mão, né? Tem a parte que a gente é a nossa de co-criar e tem a parte de entregar, que é a entrega para o universo e com perguntas, que são assim as magias. Exato. É o que abre as possibilidades, né? Abre as Enquanto possibilidades. enquanto você estiver na pergunta, tudo é possível. Tudo é possível. Eu Tudo é vou, possível. eu vou trazer para as meninas do grupo esse conceito. Não sei se elas conhecem, entendem. A gente podia até gravar uma live. Se você tiver afim, a gente faz alguma coisa juntas para esclarecer esses pontos. Claro, com Tá bom? certeza. Vamos nessa. Vamos, vai ser Maravilha. muito. Nossa, vai Então pode ser. melhorar o universo. Como pode melhorar o universo? Que mais é possível? Melhora, Que que mais possibilidades precisa. mais? Que mágico. É isso. Muito bom. Obrigada, Cam. Obrigada, meninas. E na próxima quinta nos vemos novamente. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, Seguimos. tchau. Tchau, tchau.